Olá, boa noite a todos. Seja bem-vindo a esse programa Espiritismo na Prática. E hoje a gente vai abordar o tema confiança. O que será que temos para hoje? É a questão da confiança, porque confiança é vamos dizer assim, é um atributo, né, vamos dizer assim, né, que exige de nós, nosso próprio trabalho. Então hoje a gente vai poder entender um pouquinho mais qual que é a visão do mundo espiritual referente a esse tema. Contamos novamente com essa querida irmã. Boa noite, Lara, tudo bem? Boa noite, Jefferson. Tudo bem? Graças a Deus, no trabalho sempre melhor, né? Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Espiritismo na Prática. Vamos fazer uma reflexão aí, né? Que é importante, gente, sobre confiança, né? É verdade, Lara. E confiança é uma coisa que nós todos precisamos, né? Porque o mundo hoje tá complicadinho, então a gente tem que ter confiança em Deus que tudo vai dar certo. Pessoal, peço a você que, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe. É muito importante que você compartilhe, que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam entender e se inspirar no mundo espiritual. A gente vai trazer muitas mensagens, né, do mundo espiritual, dos espíritos amigos, para poder então, a gente poder entender essa importância de nós termos confiança em Deus, confiança em nós mesmos, né? Confiança no futuro. Então, se inscreva, passe para as pessoas esse vídeo, para que elas possam também se inspirar e também se abastecer-se de conhecimento e também de sabedoria. Clara, o que você pode falar para nós sobre confiança? Confiança, gente, ela tem, assim, um significado um pouco abrangente, né? Por exemplo, você vai lá no dicionário, né, você vai achar que confiança é aquela crença, né, na probidade moral da pessoa, na sinceridade, na lealdade, na competência, né? Quando a gente fala assim, eu confio muito no Jefferson, né? Quer dizer que eu coloco a minha expectativa de sinceridade e lealdade ali, né? Pode ser também a crença de que alguma coisa, olha que interessante, não vai falhar, que é bem feito, que é forte o suficiente para cumprir, né, a sua função. Por exemplo, né, você vai fazer uma viagem, né? Você tem confiança em quem vai dirigir o carro? Né? Você tem confiança no carro que você está? Né? Então, veja, mas tem uma definição de confiança que é interessante, né? Que é intimidade, familiaridade. Né? E essa é uma definição interessante, por quê? Emmanuel vai nos explicar no livro Aulas da Vida que tudo na nossa vida se baseia na confiança. Né? Ninguém caminha sem testemunho de fé, diz Emmanuel. E é bem assim mesmo. Por quê? Nós estamos aqui na Terra, gente, vivendo uma experiência na matéria, né? Qual que é o nosso objetivo? O aperfeiçoamento, o aprimoramento, né? E a gente está aqui junto de outras criaturas. A gente não está sozinho por aqui, não é? E aí vocês já perceberam que durante a nossa trajetória aqui, muitas vezes, a gente se acha hostilizado, muitas vezes a gente se acha numa situação em que as pessoas nos reprovam, nos menosprezam, desconhecem quem nós verdadeiramente somos, né? Aliás, a maioria, né? Porque nem a gente se conhece mesmo. É, e vejam, tá tudo bem. Sabe por quê? Porque se alguém te menospreza, Deus não te abandona nunca, né? Se alguém te hostiliza, Deus te dá sustentação para você passar por aquele episódio difícil, né? Se alguém reprova o que a gente faz, não concorda com a nossa opinião, né? Deus está nos abençoando o tempo inteiro. Então, o importante é nós termos essa familiaridade com o Criador, essa intimidade com Ele, né? Ou seja, crer que tudo está certo porque está sob os auspícios de Deus, né? E Deus faz tudo de forma perfeita. Então, quando a gente está numa situação difícil, de um obstáculo ali para transpor, você precisa ter confiança de que está tudo ok. Aquele desafio é o certo para você passar e Deus não vai te desamparar. Né? Então, vejam, a confiança é essencial na nossa vida. Né?
A gente precisa realmente guardar a confiança no nosso Pai, Criador de tudo que existe, e continuar caminhando mesmo frente às dificuldades, né? Não tem problema. A gente passa por muitas situações na Terra. É gente que faz julgamento precipitado sobre nós. Gente que vai nos examinar a vida ali, né? Muito de perto para ver, né? O que, que a gente faz de errado. Gente que muitas vezes duvida do nosso entusiasmo para fazer as coisas, duvida da nossa fé, né? E ainda assim, é aquilo que eu disse, Deus está conosco o tempo inteiro. O tempo inteiro, né? Então, nós não podemos esmorecer no esforço de cumprir os nossos deveres, de fazer bem o nosso trabalho. Às vezes a gente desanima, né, Jefferson, porque a gente trabalha, se dedica, faz aquilo com seriedade e parece que ninguém, se tem a impressão de que ninguém reconhece o seu esforço, não é mesmo? Não é assim que muitas vezes a gente sente? Você está lá no seu trabalho, né? Aí você se esforça para fazer a coisa certa, vai lá, se dedica, não falta ao trabalho, e o seu chefe está sempre ali no seu pé, o seu colega está sempre te azucrinando, falando que você não faz nada, não é? Mas não tem o menor problema, porque ainda assim Deus está conosco o tempo inteiro. Então, o que nós precisamos é aprender realmente a confiarmos na presença de Deus na nossa vida, na sua justiça, no seu amor, na sua misericórdia, o tempo inteiro, o tempo inteiro. Emmanuel diz que, mesmo diante das provações, diante dos desafios da nossa vida, né, e que vão aparecer no nosso caminho, evidentemente, porque, né, é uma coisa normal, natural, nós não podemos nos acomodar. A gente não pode ficar na beira da estrada, porque, gente, o carro da evolução passa e a gente fica para trás, né? Então, o que, que a gente precisa? Confiar em Deus. Em Deus primeiro, em Jesus. E, gente, nós temos que aprender a confiar em nós mesmos, né, Jefferson? Exatamente, olha. É muito importante isso, né? Porque muitos de nós, a gente perdeu realmente, de fato, né, a confiança em Deus, a confiança em nós mesmos, né, a autoconfiança, né? E a gente também perdeu, algumas pessoas, né, perderam o sentido de vida, da vida, né? Acha que ninguém confia nela e ela deve retribuir também, não confia em ninguém. Mas, na verdade, nós precisamos confiar, ter fé, porque eu digo assim, né, eu penso assim, que a fé e a confiança, elas estão, ligadas, elas têm que estar combinadas para que as coisas possam acontecer. Então, é essencial que a gente resgate essa confiança, a gente resgate esse sentimento de que Deus está ao nosso lado. A Lara falou muito bem no começo, que Deus está presente em tudo, assim como a confiança está presente em tudo, como diz Emmanuel, né, em todo lugar. Então, é importante que nós entendamos que a confiança, ela é uma conquista nossa própria. Ninguém vai nos dar confiança se a gente não ser a confiança e ter confiança em nós mesmos, ter confiança em Deus, fazer com que as coisas aconteçam para que a confiança seja a dos outros seja vista, seja sentida pelas nossas ações, nossas atitudes. Então, muitas vezes, né, ela citou muito bem a questão do trabalho, né, como é que eu posso, um chefe meu pode ter confiança em mim se eu não demonstro confiança, se eu não passo esse sentimento de confiança? Se eu estou, por exemplo, né, chego atrasado, faço as coisas de má vontade, ou então faço as coisas brigando com os colegas, com o chefe, como é que eu quero ter uma confiança assim, de trabalho profissional, né, se eu não dou esses atributos para que ele possa então ter confiança em mim? Então, nós precisamos entender que esse essa confiança tem que vir de nós, tem que partir de nós. Tudo, na verdade, tem que partir de nós. A gente não tem que esperar dos outros, né? A gente tem que confiar, buscar essa confiança de nós mesmos, lá de dentro de nós mesmos.
E o Emmanuel, o André Luiz, no livro Busca e Acharás, fala o seguinte: se o desânimo lhe bate à porta, em razão de alguma dificuldade, recorde que a dificuldade é sempre uma lição por aproveitar, ao passo que o desânimo nunca auxiliou ninguém. Então, o que o André Luiz fala aqui? Nós precisamos entender que o desânimo não é a melhor ferramenta, porque ela nunca auxiliou ninguém. Ela nunca vai tirar nós vamos dizer assim, né? Aqueles obstáculos, aquelas dificuldades que a gente enfrenta na nossa vida. Se a gente ficar desanimando, o mundo tá um caos, minha vida tá perdida, não tem mais sentido na vida. Como é que a gente vai querer sair disso se a gente não vê, não enxerga uma fonte auxiliadora que venha do alto que nos ajuda? Se a gente não se sintonizar-se com Deus, com os bons espíritos, como que a gente vai querer que tenha uma ajuda efetiva em nossa vida, para nos ajudar a tirar aquele obstáculo, aquela dificuldade que a gente está passando? Então, muitas vezes a gente busca essa dependência, né, do plano espiritual, das coisas acontecerem, de terceiros, para que a gente possa não se mover. Nós somos seres muito adaptáveis ao momento, às circunstâncias que estão nos rodeando. E também, que eu posso dizer assim, que a confiança ela é uma ferramenta que a gente pode utilizar para que nós possamos fazer nossas próprias realizações, ter as suas próprias experiências, né, de vida, de crença, e também as atividades e tarefas essenciais para nós. Quando a gente coloca confiança nas coisas que a gente está fazendo, na forma que a gente está fazendo, com sabedoria, óbvio, né, e para o bem, óbvio também, então a gente nunca vai estar desamparado. A gente está sempre sendo cooperado, né, a gente está cooperando com o plano espiritual superior que está ali nos ajudando, nos inspirando a fazer aquela ação. Então, o André Luiz, ainda no livro Busca e Acharás, fala o seguinte: confiança é a sua coragem de superar-se, realizando o melhor ao seu alcance. Logo, pensamos, se eu realmente tenho confiança em mim mesmo, eu tenho coragem de enfrentar as dificuldades, e eu sei que as dificuldades são importantes para minha vida, e eu sei que os obstáculos são importantes para minha vida, mas eu sei que eu vou enfrentar e eu vou vencer cedo ou tarde, vencerei, porque eu tenho confiança no Deus maior. Tenho confiança em mim mesmo, meu potencial, minha qualidade de pensamentos, minha qualidade de ações, de atitudes e de alto esforço, de buscar, então, superar aquelas dificuldades através do meu próprio esforço, meu próprio trabalho, sem esperar que o terceiro venha ao meu socorro para me tirar daquela situação. Não, nós precisamos, sim, de apoio, né, de pessoas, de espíritos amigos, mas nós precisamos fazer a maior parte do trabalho. Eu costumo brincar, né, que 70% do trabalho é nosso, o restante vem da cooperação, né, daquilo que a gente faz pelos nossos próprios esforços. Então, precisamos aí entender que isso é importante, né, e eu recordo e relembro que a Lara falou do livro Aulas da Vida, de Emmanuel, que toda essa vida se baseia na confiança e que ninguém caminha sem testemunho de fé. Pois é, gente. Olha, a questão da confiança, gente, ela é tão bacana da gente entender, sabe por quê? Porque ela está nas menores coisas do nosso dia a dia. Nas menores, nas mínimas coisas, em tudo que a gente faz. Você quer ver só? Quando uma pessoa come, né? Você está ali se alimentando, comendo. Você fica pensando assim: não, peraí, eu estou comendo, estou mastigando, agora eu vou engolir, vai passar pelo meu esôfago. Não, a gente confia no processo. Você comeu, pronto, acabou, você já esquece aquilo ali. Por quê? Porque o seu sistema gastrointestinal vai funcionar direitinho, você confia no funcionamento dele, né? Por exemplo, você vai estudar alguma coisa. Aí você vai ficar pensando assim: bom, eu vou ler primeiro, aí eu vou começar a entender, vou fazer essa ligação, meu cérebro vai entender o que os meus olhos viram, e aí eu vou estabelecer. Não, não é assim que a gente faz. A gente confia na nossa capacidade de cognição, né? No trabalho, por exemplo, você pega alguém que está fazendo uma hortinha ali, né? Aí
a pessoa vai lá, compra umas sementinhas, vai pôr ali, né, umas sementinhas ali de maçã, de beterraba, sei lá, do que quer que seja que ela vá plantar ali, ela vai ficar pensando aqui, não, ela confia na semente, ela confia na terra que ela está plantando. Então, a confiança, gente, está nos menores atos da nossa vida, nas menores experiências, naquelas mais comuns. Nós somos sustentados o tempo inteiro pela confiança que nós temos nas coisas, né? Então é imprescindível que a gente compreenda a confiança, né? O Jefferson falou da importância de confiar em si mesmo, né? Claro que nós vamos confiar em nós sem dispensar a confiança no Pai. Isso é claro, né? Porque é o Pai que nos sustenta, né? Agora, eu preciso ter confiança na minha própria capacidade de trabalhar, de fazer o que eu tenho que fazer, de criar, de estudar, de trabalhar. Eu preciso ter essa confiança, porque, olha, nós temos um caminho aqui que é dado a nós para percorrer, né? De acordo com as experiências que a gente precisa, de acordo com as lições que a gente tem para aprender, né? Só que neste caminho, nós mesmos fazemos as nossas escolhas. Nós temos livre-arbítrio para isso, para fazer as nossas escolhas. E nós decidimos se nós vamos aproveitar ou não as oportunidades que Deus está nos dando, né? Só que para eu aproveitar essas oportunidades, eu preciso ter confiança. Eu preciso ter confiança primeiro em Deus, que é nosso Pai, depois no Cristo, que é nosso mestre, nosso guia, e em mim mesmo, né? Eu preciso estabelecer essa confiança. Porque senão, gente, a gente não aproveita as coisas, a gente fica sempre naquela dúvida, né? Ai, devo fazer isso? Ai, não, acho que eu não vou fazer isso, que não vai dar certo. Ah, não, mas se bem que eu acho que vai dar certo. Vamos parar com a dúvida. Vamos ter confiança. Porque, olha, a gente tem aqui, na nossa jornada, um determinado tempo. E a gente tem que aproveitar esse tempo. E nós temos que ter equilíbrio e conhecimento para compreender que a gente tem que mobilizar todos os recursos possíveis a nosso favor para a nossa evolução. E para isso a gente precisa confiar, né? Então, larga a dúvida de lado. A gente não pode caminhar nessa vida cheio de dúvidas, né? A gente precisa, na verdade, compreender a necessidade de a gente cumprir os nossos deveres, as nossas obrigações para com o mais alto, porque é isso que importa, né? Então, a gente precisa realmente manter a nossa fé, a nossa confiança viva, a nossa fé em Jesus, que é o nosso guia, né? Não podemos esquecer disso de forma nenhuma. E seguir, gente. Seguir em frente. Aliás, eu me lembrei que tem uma passagem lá em Lucas que Jesus pergunta, né? Onde está a vossa fé? E aí? Onde é que está a sua fé? Você está confiando? Você está confiando em Deus? Você está confiando em Jesus? Está confiando em você mesmo? Porque a gente passa por perturbação, a gente passa por desafio, a gente tem obstáculo para superar. E onde está a tua fé? Fica para a gente responder. Exatamente, né? Olha, um bom questionamento que a gente tem que refletir, pensar e responder, né? E eu acho muito interessante também que muitas vezes quando a gente perde a confiança em Deus, perde a confiança em nós mesmos, né? E a gente acaba vivendo uma vida de inércia, né? Ficando parado, estabelecido ali no comodismo, no conformismo, ou então no conforto do nosso lar, né? Nossa própria desânimo, né? Então, algumas vezes a gente se desespera, a gente cria energias que vão nos prejudicar, vão nos alimentar aquela inércia em nós mesmos, e aí
aí o estrago está feito, né? Aí para sair desse mecanismo é muito difícil. É mais trabalhoso que a gente tivesse com confiança em fazer, superar aquela dificuldade, aquela ação que a gente vai fazer no bem, né, que vai nos ajudar ou ajudar alguém. Então, muitas vezes também essa falta de confiança, na verdade, muitas vezes não, essa falta de confiança que a gente tem, ela é também uma precursora, né, da enfermidade, porque se traz em nós desânimo, se traz em nós pessimismo, traz em nós, essa energia que não é boa, vai gerar também em nós a enfermidade. A gente vai também estar ali, criando, gerando essa enfermidade por causa, muitas vezes, nós não temos aí, recursos, né, emocionais, sentimentais também, para poder desempenhar uma uma atividade, uma tarefa que vai nos ajudar a sair desse comodismo, dessa inércia. E Emmanuel, né, no livro Aulas da Vida, fala o seguinte, na verdade, ele chama a atenção de nós, né, então, está nos chamando a atenção aqui. Efetivamente, é natural que mantenhamos nossa fé viva em Jesus, na preservação do nosso próprio conforto. Entretanto, é preciso não esquecer que Jesus, por sua vez, guarda sua fé em nosso concurso, para que se materialize, enfim, na terra, o reino da paz e do amor para sempre. Ou seja, é, é essencial que a gente confie em Deus, mas precisamos urgentemente trabalhar. Precisamos fazer a nossa parte, né? Como falei agora há pouco, que muitos de nós a gente acaba esperando que as coisas venham, cair do céu, venham, de outras pessoas para nos tirar aquele comodismo, para nos dar ali nos apresentar a luz no final do túnel, e a gente acaba, né, terceirizando uma atividade, um esforço que é nosso mesmo. E uma coisa muito interessante que o espírito Batuíra fala no livro Mais Luz, fala o seguinte: dificuldade, dificuldades e crises nos oferece a medida exata do serviço a erguer-se com as sugestões necessárias para o levantamento do bem, que outros arrastem para a arena da discussão ou do azedume os temas da inquietação e da intemperança mental. De nossa parte, estejamos naquele atitude de vigilância e oração, isto é, confiança e serviço em nome do Senhor. Então, também a confiança também tem a ver com a questão da atitude da vigilância e da oração. Vigiar e orar. Quando a gente vigia, a gente ora, a gente está então servindo e confiando em Deus, porque o trabalho está sendo feito por nós. Nós estamos ali atentos, observando a, as coisas que a gente faz, as coisas que a gente pensa, né, para poder nos policiar, autopoliciar mesmo, a nós mesmos, para que possamos então é, errar menos, vamos dizer assim, né? E já entrando nas minhas considerações finais, o Emmanuel fala o seguinte no livro Confiança e Serve. Desculpa, Confia e Serve. Servir é a metade do êxito. Confiar é a outra metade. Quem serve sem propósito de compensação acumula a simpatia alheia e a força do bem, suscetíveis de trazer-lhe a cooperação dos outros na realização que demande e quem cultiva a confiança nas leis divinas. Delas, recolhe a cobertura defensiva, desculpa, para a caminhada do cotidiano. E Emmanuel continua no livro de respostas, seguinte: lutas, conflitos, perturbações. Por vezes, é possível se sintas à frente do mundo, qual se estivesses no mar tumultuoso. Guarda-te na embarcação da fé e segue na rota que te cabe percorrer. Deus está no leme, age e confia. Emmanuel. Pois é, gente, olha. A gente sabe que é muito fácil a gente falar que a gente confia em Deus, que a gente confia em Jesus, que a gente confia em nós mesmos, quando tudo está bem, né? Só que é aquilo que o Emmanuel disse. Todo mundo tem necessidade de testemunho de fé. Testemunho de fé, gente, é na hora da dificuldade, né?
Então, a gente precisa compreender que, aliás, essa frase de Jesus, onde está a vossa fé, ela é referente àqueles momentos de dificuldade em que a gente muitas vezes se entrega à desesperação, que a gente se entrega à revolta, que a gente se desorienta e a gente pede aí o socorro do mais alto, né? E aí Jesus fala isso, onde está a sua fé para passar por esses momentos, né? Então, o que Jesus está falando para nós é que naqueles momentos em que nós somos testados, nos momentos mais difíceis da nossa vida, né? Naquele momento que você perdeu alguém que você ama, né? Que a pessoa passou para o plano espiritual, ou que você foi acometido de uma enfermidade grave, ou alguém que você ama, ou você perdeu o emprego, qualquer dificuldade que seja. Neste momento é que é preciso confiar. Neste momento é que exige de nós a necessidade de nós mantermos a confiança em Deus, em Jesus e em nós mesmos. Porque, gente, nos tempos fáceis, é muito fácil a gente falar que a gente confia. Mas é nos tempos difíceis que a gente tem que exercer efetivamente a confiança, né? Porque a hora de demonstrar a confiança é essa, né? Então, vamos ter em mente aí essa pergunta que o Cristo faz: onde está a vossa fé? Ou seja, onde está a sua perseverança na confiança na providência divina, né? Porque obstáculos vão vir, né? O que a gente precisa aprender é nos mantermos em calma, em equilíbrio, dominar as nossas paixões, a nossa rebeldia, a nossa revolta diante de algum obstáculo. O que nos compete é nos educar realmente para o bem, né? E partir então para o trabalho, para o serviço. Gente, é na vivência do dia a dia, em todo minuto, em que a gente coloca realmente a nossa confiança em Deus, a nossa confiança no Cristo, vivendo o seu evangelho, é ali que nós estamos dando o nosso testemunho pessoal sobre a nossa confiança no Pai. Porque nós nunca estamos desamparados. Jamais. Mesmo naqueles lugares mais difíceis, naqueles lugares no plano espiritual onde a dor prevalece, ainda assim o amparo de Deus alcança, a misericórdia do Pai alcança. Então, vamos entender realmente que é necessário a gente confiar, né? Eu quero só deixar de reflexão para nós, Jefferson, tem um poema de Emmanuel, muito bonito no livro Crer e Agir, cujo título é Confia, em que ele diz assim: se a provação te busca, não reclames, confia. Tudo na evolução sofre para expandir-se. Ante os punhais da rocha, faz-se a fonte mais pura. A rosa vem à luz no colo do espinheiro. Dentro da própria dor, a alegria renasce. Depois da meia-noite, rebrilha o amanhecer. Então, confiemos, gente, na providência divina, em Jesus, que é nosso mestre, nosso guia, e em nós mesmos. Confiança é essencial. E tudo na nossa vida, como Emmanuel diz, se baseia na questão da confiança. Exatamente, olha. E é interessante, né, Lara, que Jesus não pediu muita coisa. Pediu que a gente tenha uma fé do tamanho de uma montanha. Só pediu que a gente tivesse a fé do tamanho de uma grande mostarda. Então, precisamos aí ter um pouquinho, né, de fé. Né? Essa fé de grande mostarda para a gente poder mover as montanhas, né? Que são as montanhas? São nossas dificuldades, os próprios combates diários conosco mesmo, né? Nós precisamos ainda evoluir muito, né? A gente está ainda muito, muito imperfeitos, né? Onde a gente podia estar um pouquinho mais avançado. Porém, nossa própria iniquidade, nossa própria, assim, esforço para o mal, né, ou para a imperfeição, para as coisas do mundo, a gente esquece de evoluir, esquece as coisas do espírito. É por isso que nós estamos aqui fazendo esse programa de hoje, para poder trazer e alimentar a nós mesmos e a vocês
com as coisas do Espírito. Por isso que é importante que você divulgue esse vídeo para mais pessoas, para que mais pessoas possam, né, ter esse alimento que vai saciar o espírito, que vai dar conhecimento, entendimento, vai dar compreensão das leis divinas, e como funciona o mundo espiritual, como funciona a nossa mente, nosso pensamento. Então, é muito importante que a gente divulgue, porque divulgando bem, a gente está divulgando, então, a mensagem de Jesus, a tarefa do bem, a tarefa da seara do bem que Jesus tanto busca, né, através dos nossos trabalhadores, que somos nós mesmos. Então, precisamos aí fazer esse esforço. E não dura muita coisa, né? É só dar um clique, compartilhar e mandar para as pessoas. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Sempre é importante você interagir com o canal, né? Deixar seu like, se inscrevendo e também cooperando conosco aí, levando a mensagem de Jesus, a mensagem de Cristo para mais pessoas. Lara, eu agradeço você pela presença nesse momento, agradeço a todos vocês também. Eu gostaria que a Lara também, antes de dar o seu tchau, essa boa noite, divulgasse seu canal. Tá mudo, tá mudo. Eu vivo esquecendo o microfone, né? A gente criou um canal, né, baseado no blog que a gente tem, féparaquê.com, né? Tá o enderecinho aí dele embaixo do nosso nome, e vai lá, tem bastante conteúdo, tem poesia espírita, tem oração, tem o Amanhecendo com Chico, né, toda manhã, de segunda a sexta, tem estudo, então dá uma olhadinha lá, é só procurar no YouTube, @féparaquê, que você vai encontrar a gente lá, e se você gostou, inscreva-se no canal, né, que nós agradecemos. Aliás, né, quem agradece é a doutrina espírita, né, porque a maior caridade que a gente faz é divulgá-la. Exatamente. É importante, né, Lara, porque a gente divulga tanta coisa que não é útil, né, para nós e para Pois é, ninguém, e acaba esquecendo de publicar aquilo que divulgar aquilo que é útil, né, que é as mensagens de é, Jesus, né, que vai nos dar confiança, esperança, vai dar fé, vai nos alertar, opa, tô fazendo coisa errada aqui, vamos mudar essa forma de agir. Então é importante, sim, divulgar, né, e ajudar aí a tornar o mundo melhor, né, começando por nós mesmos. Pessoal, muito obrigado a todos pela presença de vocês, obrigado por estar conosco até esse momento. Boa noite a todos, boa noite, Lara. boa noite, Jefferson, boa noite a todos que ficaram conosco até aqui. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até o próximo domingo, pessoal. Tchau. Até mais, pessoal. Uma boa semana. Fique com Deus.